Então você precisa escrever o seu trabalho de conclusão de curso, TCC, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado ou até mesmo aquele artigo científico que você precisa publicar. Mas aí você se encontra completamente sem inspiração. Te dá aquele branco. Você olha o cursor da tela piscando e não vem nada na sua cabeça para te ajudar a começar ou a continuar com esse processo da escrita. Aí, nesses casos, a ansiedade vai aumentando, não é verdade? Mas aí você lembra, tem o ChatGPT, a inteligência artificial está aí justamente para me ajudar nesse processo. Então você decide fazer uso dessa grande ferramenta. Se você já passou por isso, então esse vídeo é para você. Eu vou te contar como é que o ChatGPT realmente pode te ajudar na sua pesquisa científica, mas também como ele pode te colocar numa grande enrascada. Sim, porque o ChatGPT pode mentir para você. Você sabia disso? Então, eu vou te contar tudo sobre esse tema. Eu sou a professora doutora Andréia Namorato, sou especialista em tecnologias educacionais e vou te ensinar como você pode utilizar o ChatGPT de maneira segura para a sua pesquisa e para os seus trabalhos escolares sem armadilhas. Vamos nessa? Eu vou direto no assunto. Por que o ChatGPT não é confiável para pesquisas científicas e para trabalhos escolares? Porque as fontes que ele utiliza não são confiáveis. Mas como assim, Andréia? Nós estamos falando da inteligência artificial, o que é de mais avançado na tecnologia hoje em dia, e você vem me dizer que as fontes não são confiáveis? Que eu não posso confiar no ChatGPT para me ajudar na minha pesquisa? Pois é isso mesmo. Mas sabe por quê? Eu vou te contar. Porque o ChatGPT faz um rastreamento de informações e ele vai coletar várias informações para te apresentar, para te fornecer. Mas essas informações não são verificadas. Então, ele vai utilizar fontes que são confiáveis, que passaram por processo de revisão por pares e outras fontes que estão simplesmente lá, que estão completamente sem nenhuma verificação e que, inclusive, se você utilizá-las, elas podem ajudar a propagar a desinformação. Então é muito perigoso você utilizar o ChatGPT diretamente nos seus trabalhos, na sua pesquisa acadêmica, tá bom? Por quê? Porque você sempre vai precisar verificar as fontes. Você sempre tem que olhar o conteúdo que o ChatGPT te apresenta e pensar de maneira crítica, tá? Você vai dizer assim, nossa, Andréia, mas como assim eu tenho que verificar as fontes? Não tem uma forma de fazer isso? Será que o próprio ChatGPT não pode fazer isso? Sinto muito. Esse é o seu trabalho. Porque o cerne da pesquisa científica qual é? É justamente apresentar uma informação confiável, verídica, não é? Porque a ciência avança dessa forma. Vamos pensar um pouquinho como é que a ciência avança. Nós encontramos um tema de trabalho dentro da nossa área de conhecimento, essa área na qual a gente está se especializando ou já se especializou, não é? Aí encontramos um problema de pesquisa, um nicho que a gente pretende avançar a ciência nesse nicho, nesse aspecto, justamente através das nossas pesquisas, não é? Então, a gente sempre precisa entender que tudo que a gente pesquisou antes, que vai dar o pano de fundo para o nosso trabalho, precisam ser fontes confiáveis, porque senão como é que nós vamos avançar a ciência? A ciência sempre vai partir de alguma coisa que já existe, que já foi publicada, onde os problemas são identificados, onde há uma falta de pesquisa num determinado tema, por menorzinho que ele seja. E a gente vai partir daí para frente. É aí que nós colocamos a nossa colaboração para o avanço científico. Quando a gente encontra aquele tema, aquele probleminha ou aquele assunto no qual nós podemos aportar algo positivo, algo a mais, que vai incrementar a ciência, né? Todo aquele corpo de conhecimento científico que faz a ciência avançar e que cada vez nós saibamos mais a respeito de um determinado tema, tá? Então, se você usa fontes que não são confiáveis, como é que você pode dizer que o seu trabalho realmente está contribuindo academicamente, que o seu trabalho está contribuindo para a ciência? É muito complicado, não é? É até mesmo perigoso, porque isso pode comprometer a sua integridade acadêmica, tá? Então, preste muita atenção. Não confie em tudo que o ChatGPT coloca para você, principalmente as referências. É o seu trabalho de verificar, tá? Então, inclusive hoje, se você assistir todo o vídeo, eu vou te dar alguns exemplos, porque eu realmente fui verificar várias fontes, várias referências do ChatGPT e realmente muitas delas são completamente falsas, são completamente inventadas e, na verdade, o próprio ChatGPT te diz isso, tá?
Isso realmente é algo que você precisa conhecer para utilizar de uma maneira correta o ChatGPT, que é uma ferramenta maravilhosa, baseada na inteligência artificial, na sua pesquisa e no seu trabalho. Existe uma maneira correta de utilizar, claro que você pode utilizar, mas você tem que ter essa consciência de que não basta simplesmente copiar o que está ali escrito para você ou confiar cegamente naquilo que está escrito para você. É muito importante que você utilize o senso crítico para utilizar essas ferramentas, tá bom? Principalmente o ChatGPT. Eu vou te mostrar aqui a experiência que eu fiz, tá bom? Vamos dar uma olhadinha juntos? Olha, eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: as referências oferecidas pelo ChatGPT são reais? Olha a resposta. Não, as referências fornecidas pelo ChatGPT não são reais. O próprio software diz pra gente que as referências não são reais, tá vendo? O próprio ChatGPT diz pra gente que as referências não são reais. E continua, são exemplos ilustrativos, criados para mostrar como você pode citar estudos em um texto, tá? Então, é muito importante que você tenha isso em mente, porque você precisa ter sempre fontes confiáveis, e essas não são confiáveis, são inventadas, são ilustradas, tá? Então, ele está dizendo aqui que ele pode ajudar a te orientar sobre que tipo de fontes procurar ou onde encontrar informações relevantes, mas essas precisam ser verificáveis e quem tem que fazer esse trabalho é você, tá bom? Então, muita atenção com isso, tome muito cuidado com isso. Olha só, eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: as referências oferecidas pelo ChatGPT são reais? E a resposta é clara e objetiva: não, as referências fornecidas pelo ChatGPT não são reais. Elas são exemplos ilustrativos, criados para mostrar como você pode citar estudos em um texto. Então, era aquilo que eu estava falando, você mesmo precisa verificar essas referências, buscar referências. Então, você vai interagir com um texto de forma a ter apenas inspiração, mas você mesmo vai procurar essas informações e trazer referências que realmente existam, que são reais, tá? E o próprio ChatGPT continua dizendo pra gente o seguinte, que eu posso ajudar a orientar sobre que tipo de fontes procurar ou onde encontrar informações relevantes, mas para referências precisas e verificáveis é importante usar fontes acadêmicas autênticas. Então tá claro que as fontes bibliográficas que utiliza o ChatGPT realmente não são confiáveis e não devem fazer parte do seu trabalho científico. Vamos lá para um segundo exemplo. Eu perguntei a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Olha só o que eu perguntei. As referências fornecidas pelo ChatGPT são confiáveis para a pesquisa científica? Novamente a resposta é objetiva. Não. As referências fornecidas pelo ChatGPT não são confiáveis para a pesquisa científica. As referências que menciono são fictícias. O próprio ChatGPT fala pra gente que as referências são fictícias e usadas apenas como exemplos ilustrativos. Então, ele vem aqui apresentar os lugares aos quais você pode procurar essas referências que sejam reais, não é? Então, ele vai propor para você o seguinte: procure fontes reais e confiáveis, artigos revisados por pares, em revistas científicas, bancos de dados acadêmicos, livros e publicações de editoras acadêmicas reconhecidas, tá bom? Vou continuar te dando mais um exemplo. Olha aqui, o terceiro. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: me dá um exemplo de como as referências são oferecidas de maneira ilustrativa pelo ChatGPT num parágrafo sobre mudança climática, tá? Suponhamos que seja isso que você esteja escrevendo a respeito e você pede para o ChatGPT criar para você alguma coisa a respeito de mudança climática. Então, a resposta é a seguinte: a mudança climática tem efeitos profundos e variados sobre o meio ambiente. Ele começa muito bem, vai te contando sobre a mudança climática. Aí, ele coloca uma referência. Por exemplo, um estudo de Silva et al., né? Silva e outros, 2003, olha, vem com um ano e tudo, revela que as ondas de calor se tornaram mais frequentes. Além disso, de acordo com Pereira e Costa, 2022, o derretimento acelerado das calotas polares está contribuindo para o aumento do nível do mar. Olha só, ele apresenta duas referências pra gente, a do Silva e a do Pereira e Costa, e vem com um ano e tudo, tá? Mas aí eu segui perguntando pro ChatGPT, e aí ele termina, né, esse parágrafo pra gente com informações sobre mudança climática,
E coloca assim, neste exemplo, porque eu perguntei lá, né, me dá um exemplo sobre como são essas referências ilustrativas, num parágrafo, eu pedi só um parágrafo sobre mudança climática. Então agora ele deu o parágrafo, agora vai fazer um comentário a respeito desse parágrafo, tá? ChatGPT diz, neste exemplo, Silva et al., Silva e outros, 2023, e Pereira e Costa, 2022, são referências ilustrativas, que exemplificam como você poderia citar estudos reais, tá vendo? São apenas ilustrações. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai lá e copia isso, né? Diz que o Pereira e Costa, 2022, falou realmente, né? Do derretimento acelerado das calotas, etc, etc. Então, isso é muito complicado, porque na hora que a gente faz a pesquisa no ChatGPT, ele não apresenta pra gente que essas ilustrações são fictícias, ele simplesmente coloca. E se você não faz a pesquisa, se você não tem essa dica, por exemplo, que eu tô te dando agora, é muito provável que você simplesmente copie isso como está, ou mesmo parafraseando e tal, e depois vai tentar encontrar Pereira e Costa, ou Silva e outros, e vai encontrar uma certa dificuldade, porque você pode até encontrar um Pereira e Costa 2022, mas não necessariamente falando exatamente sobre isso que está colocando o ChatGPT, ou qualquer outro autor ou autora, tá? Aqui, Pereira e Costa é o exemplo dado pelo software, né, pela inteligência artificial, mas aqui poderia ser qualquer autor ou autora citada pelo ChatGPT, tá bom? Serve para qualquer um. Qualquer dessa referência que você for procurar depois, você pode não encontrar, porque ela pode não corresponder a fontes reais que tratam desse tema. Você pode até encontrar esses autores, mas talvez falando sobre um outro tema, ou até mesmo falando sobre esse tema, mas com uma versão um pouco modificada daquilo que a inteligência artificial colocou ali pra gente através do ChatGPT, tá bom? Então tome muito cuidado, porque a veracidade, a confiabilidade da informação que você vai apresentar no seu trabalho acadêmico, no seu trabalho científico, precisa estar presente, né? Você não pode simplesmente brincar e dizer, se perceberem, ótimo, se não perceberem. Por quê? Primeiro porque o seu orientador, a sua orientadora, o seu professor ou professora realmente podem ser especialistas nessa área e conhecerem muito a literatura. Aí eles vão perceber que tem alguma coisa errada. Ou pode usar algum software que detecte, né, essa questão do plágio, ou até mesmo esses softwares hoje em dia, eles detectam que grande parte daquilo que foi escrito pela inteligência artificial, não foi escrito por uma pessoa. Inclusive, alguns deles têm até um mecanismo de humanizar o texto, onde ele vai pegar o texto criado pela inteligência artificial e o próprio software vai reescrever como se fosse uma pessoa escrevendo. Escreve de outra forma para tentar fazer com que esse software que identifica a inteligência artificial na escrita não perceba que esse texto foi gerado automaticamente, tá? Isso tudo existe hoje em dia, mas eu não recomendo você utilizar. Você pode até utilizar, lembrando, desde que você mesmo faça um processo de abstração, um processo de reescritura daquilo, utilizando, né, da sua própria capacidade de aprender e de colocar ali no papel, colocar para esse leitor que vai estar interagindo com o seu texto a sua própria ideia. É muito importante essa legitimidade, é muito importante essa criatividade, e isso faz parte do crescimento acadêmico, tá bom? Eu também vou deixar aqui para você uma dica de um software chamado Geni. Geni é um software que eu uso, tá? Porque é um software de também inteligência artificial que vai te ajudar a escrever, vai te trazer ideias como o ChatGPT, só que com referências reais. Isso que é bacana, não é? Você, quando usa o Geni, vai aparecer lá para você o nome dos autores, o nome da revista científica que foi publicado. Você consegue verificar, acessar até mesmo esses bancos de dados diretamente através do software, tá? Diretamente através dessa inteligência artificial chamada Geni. Então, realmente as referências ali são reais e são verídicas, tá? Então, não é em todo caso que é uma mentira. No caso do ChatGPT, sim, mas existem ferramentas que são assistentes de pesquisa, né, que são feitas exatamente para ajudar o pesquisador, a pesquisadora, que trazem sim as referências reais. Mas isso também não vai tirar o seu trabalho, tá? Primeiro, de procurar referências por si mesmo. Segundo, de consultar essas referências e ver se elas realmente são válidas para você. E terceiro, de até encontrar mais referências, mesmo que seja com a ajuda do software, né? O software tá aí para ajudar, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar. Mas o seu trabalho, né, de mineração de todo esse conhecimento tem que ser feito. Isso depende de você, ok?
Então, pessoal, o mais importante num texto científico é realmente o senso crítico. Você tem que saber pensar, refletir de maneira crítica a respeito daquilo que você está lendo, para ver se realmente te serve esse conteúdo, se ajuda você a responder a sua pergunta de pesquisa, se ajuda você a incrementar o seu argumento, não é? É muito importante você utilizar o seu próprio senso crítico nessa conversa, nesse dialogismo, com os textos que são apresentados para você através da inteligência artificial, tá? Tanto do ChatGPT como do Gemini ou qualquer outra. Agora, também é verdade que há outras ferramentas que nos auxiliam, por exemplo, para fazer o gerenciamento de referências, né? Sempre, na verdade, foi possível, né, já há muito tempo, utilizar alguma ferramenta para nos ajudar, na hora que a gente está fazendo uma revisão de literatura, a colocar todas essas referências num banco de dados para a gente depois simplesmente exportar para o nosso trabalho, lá para a bibliografia, para a seção de referências no final, ou até mesmo para a gente lembrar tudo que a gente já consultou, etc. Hoje em dia, tudo isso pode ser feito já com a ajuda da inteligência artificial, tá? Então, por exemplo, o Paper Guide é uma inteligência artificial, também estou deixando um link para você do Paper Guide aqui na descrição, que te ajuda a fazer o gerenciamento de referências, tá? É muito bacana, porque ele também faz um resumo de alguns artigos para você ver se realmente aquilo te serve, né? Na hora que você está fazendo uma pesquisa de fontes confiáveis, você pode querer uma ajuda para acelerar esse processo. Então, tem já ferramentas que auxiliam nisso, para você fazer todo um esquema de guardar esses textos, né, de uma forma que seja fácil de encontrar, de procurar por palavra-chave, ou seja, te oferece 1001 possibilidades de fazer o gerenciamento dessas referências e também das citações com o uso da inteligência artificial, tá? Então, fica a dica para você também sobre o Paper Guide, porque essas ferramentas elas vão melhorando, né? Elas vão se evoluindo, assim como tudo vai evoluindo no âmbito da tecnologia, ok? O ChatGPT não pode ser utilizado naquele modelo copiar e pegar, porque você pode olhar que o que ele te apresenta vai estar muito bem escrito, vai estar bem estruturado, e você vai até pensar, nossa, mas tem ideias aqui que eu não tinha nem pensado a respeito, está excelente, então o meu problema está resolvido, eu vou simplesmente copiar e colar isso no meu trabalho, na minha dissertação. Você não pode fazer isso, né? Você sabe, isso é plágio. Plágio é quando você utiliza o que alguém escreveu, o que alguém publicou e não cita as fontes e copia exatamente igual, não é? Isso não é realmente algo aceitável, principalmente na academia. Não é? Então, o que você tem que fazer com aquilo que o ChatGPT te apresenta? Ele pode sim te servir de inspiração, você vai olhar, você vai ler, você vai perceber quais são as estruturas utilizadas ali naquele texto, quais são as ideias propostas, os temas que a inteligência artificial está te propondo para você discutir, né, no seu trabalho. E aquilo vai te servir de inspiração. Serve para você ler, se informar, mesclar essas informações com as suas próprias ideias e transformar esse texto em algo seu. Tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, evitar o plágio, tá? Até porque, olha, as universidades hoje em dia utilizam software para identificação de plágio. Vocês sabiam disso? Praticamente todas as universidades e faculdades, e até mesmo escolas, já têm esse software disponível, tá? Inclusive, alguns professores têm o seu próprio. Na verdade, eu deixo até um link aqui na descrição do vídeo sobre um software que eu mesma uso e acho bastante interessante, que identifica plágio, tá bom? Entre outras coisas, porque o software hoje em dia, os softwares estão super avançados, não é? Então, se eu fosse você, eu não faria isso, tá? Nunca copiar e colar exatamente igual está ali. Na verdade, isso nunca foi algo aceitável, nem mesmo quando a gente estava usando somente os livros, né? Lembra daquela época que a gente ia para a biblioteca? Bom, talvez você não lembre, mas eu vou contar que alguns de vocês vão até se identificar com isso. Nós íamos até a biblioteca, aí tinha umas fichinhas, nós procurávamos os livros, e era muito gostoso, né? E aí a gente tinha que olhar no índice, tinha que olhar no livro todinho para ver se ele realmente servia o propósito que a gente estava precisando do livro. Aí você tirava o livro emprestado por um tempo, ou então usava ele mesmo ali dentro da biblioteca. E era todo um processo, e copiar diretamente nunca foi permitido, né? Isso é algo que a gente realmente não pode fazer. E hoje em dia nós temos mais facilidades com a inteligência artificial, porque tem tudo ali fácil pra gente, não é? Na internet, muito mais referências, você não precisa ir até a biblioteca, enfim. E aí
a vida tá mais fácil, mas mesmo assim, você não pode e não deve copiar. Isso não é aceitável na academia, tá? Mas aí, só aproveitando, eu ainda recomendo que você frequente minha biblioteca. É muito importante ir para a biblioteca sempre que possível, porque ali você consegue ter inspiração, tem aquele silêncio gostoso, as pessoas estão trabalhando, você fica inspirado com aqueles livros. Bom, eu pelo menos gosto, e fica aqui a recomendação para que você faça um passeio, nem que seja um passeio no fim de semana na biblioteca, tá bom? Então, basicamente, quando a gente usa o ChatGPT para nos ajudar no nosso artigo científico, na nossa publicação, no nosso trabalho escolar, nós vamos usá-lo como fonte de inspiração, como forma de ajudar-nos a organizar as nossas próprias ideias, tá bom? E de trazer alguma ideia nova sobre algum tema, algum tópico naquele tema que talvez a gente não tinha pensado em discutir, e isso vai ajudar a gente a sair daquele estado de branco, né? Aquele estado de bloqueio completamente, onde a gente não consegue continuar escrevendo, tá bom? Essa é a minha principal recomendação para você utilizar o ChatGPT no auxílio da sua escrita, tá? Dos seus artigos, dos seus trabalhos escolares, etc. Bom, então, além de você ter que evitar o plágio, você tem que fazer outras coisas que fazem parte do processo acadêmico, tá? Uma delas é a paráfrase. Você pode pegar um trecho que tá ali, ler, abstrair aquela ideia e reescrever com suas próprias palavras. Então, isso você pode fazer. Você pode usar a paráfrase, tá? Mas mesmo assim, você precisa citar de quem veio aquela ideia, né? Você não vai estar citando, não é uma citação, aquela que vem entre aspas, onde você coloca exatamente igual o que o autor publicou, disse ou escreveu, mas você vai estar colocando a ideia que aquela pessoa ou que aquele texto te apresenta. Então, também é importante fazer a referência, tá bom? Mas, de qualquer maneira, você pode utilizar todo esse texto interessante, bem estruturado, que o ChatGPT vem te apresentar através da inteligência artificial e fazer uma leitura profunda, anotar ideias interessantes, fazer realmente esse trabalho cognitivo de abstração, tá? Que eu tenho falado tanto. Por quê? Porque ele é muito importante no processo acadêmico, no processo de estudo, para isso que a gente estuda, não é? E quando nós estamos no processo acadêmico científico, na verdade, um dos principais objetivos é gerar a maturidade acadêmica. Então, quanto mais nós conseguimos aprender através dessa abstração, onde a gente vai estar fazendo uma conversa interior, junto com todo aquele conhecimento que a gente já entrou em contato anteriormente através de aulas de professores, ou através de livros, através de vídeos, de palestras, enfim. Há sempre uma conversa interna, não é? Então, você vai trazer aquele texto para essa conversa interna consigo mesmo, não é? E vai, a partir daí, reescrever com as suas próprias palavras, da sua própria maneira, tirando apenas aquilo que te interessa, aquilo que tem a ver com o texto que você quer produzir, não é? E devolvendo ali para aquele texto algo que seja legítimo, que seja novo, que seja criativo, que seja único e seu. Essa é a beleza da produção científica, tá bom? Então, tome cuidado, porque o ChatGPT muitas vezes ele pode parecer dar legitimidade na maneira como ele apresenta a informação para você. Ele apresenta a informação de uma forma que parece que tudo que está escrito ali é verdade, que aquelas referências são corretas e concretas. E a gente pensa que só porque a inteligência artificial propôs pra gente naquele formato de referência, às vezes até seguindo a APA, tal, que aquilo é correto e que depois a gente vai lá procurar as referências e simplesmente colocar na bibliografia. Não, isso não é assim. Então isso pode até comprometer, na verdade, o seu processo de criação de texto. Porque se ele está partindo de uma referência que não existe, depois você vai ter que achar uma referência para encaixar naquele texto, é muito mais complicado do que se você simplesmente se inspirar naquelas ideias e você mesmo for buscar as suas referências, tá bom? Se você tem dificuldade para escrever, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um curso para você aprender a escrever de forma acadêmica, se realmente esse for o seu caso, tá bom? Aí lá você vai ter dicas, né, de qual a estrutura de um texto, a estrutura de parágrafo, como apresentar as ideias, como fazer uma conclusão. Mas se o seu problema for mais a questão da inspiração, então o ChatGPT realmente pode te ajudar nesse processo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e fique atento para outros vídeos nesse tema, ok? Tchau, tchau!